Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Vamos então fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, por estarmos aqui presentes para mais um aprendizado em nossas vidas. Agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que faz por nós. Agradecendo aos mestres de luz, aos amigos maiores que nos acompanham aqui nessa reunião, que nos intuem em nossas vidas o tempo todo. Vamos agradecer pelo alimento que temos todos os dias, pela nossa morada, planeta Terra, pela nossa casa, pela convivência com nossa família, que nos faz crescer tanto e ter oportunidades de grandes experiências e grandes convivências. Queremos agradecer pelo ar, pelo calor, pelo sol, pelas plantas, pelos animais, minerais, tudo que está ao nosso redor para o nosso crescimento. Nós agradecemos, Mestre. Queremos estar então com o nosso coração aberto para todo o aprendizado de hoje e vamos entregando à espiritualidade todas as nossas dificuldades, tendo a certeza que nós encontraremos o caminho de luz. Assim seja. E o tema da palestra de hoje é a paciência, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, de Allan Kardec. Temos aqui o nosso palestrante Nicolas Benjamin. Seja muito bem-vindo, Nicolas, e seja feliz na sua explanação. Muito obrigado. Saudações, amados irmãos. Que Deus nos abençoe e inspire o nosso estudo de hoje. O nosso tema, como bem adiantado por nossa querida irmã, é paciência. Paciência, virtude da alma, que se treina na sutileza dos pequenos detalhes. Nosso amado, saudoso Divaldo Franco dizia: a paciência é a ciência da paz. Quantos de nós, meus irmãos, será que já desenvolveram, será que nós já temos esta virtude? Já temos o domínio sobre o corcel das paixões? No livro chamado Paciência, capítulo 15, o Espírito Emmanuel lista alguns hábitos que são um pouco culturais, muitos de nós ainda temos. E nós podemos pensar, será que dá para desenvolver a virtude da paciência em nós e continuar a manter estes mesmos hábitos? Quais são? A lamentação repetitiva, a palavra agressiva proferida que não volta, quer dizer, a agressividade, o azedume nos comentários, críticas constantes, mágoas, gritos. Será que dá para ter paz e paciência com esses hábitos? Emmanuel os compara metaforicamente a faíscas, porque, diz ele, arriscam criar um incêndio de discórdia e ninguém ganha com isso. Será que a paciência pode nos ajudar a evitar essas dores desnecessárias dos desentendimentos do dia a dia? Pode. E ela pode fazer muito mais. Escreve também o Espírito Emmanuel, capítulo 77 do livro Palavras de Vida Eterna: não se engane.
a paciência está na base de todas as boas obras. Todas. Porque os mais elevados e perfeitos planos, sem ela, sem a paciência, terminam em frustração. Ele exemplifica. Sonha em cumprir uma elevada missão, mas se não tem a paciência de realizá-la, pensa num futuro brilhante para os seus filhos, mas se não tem a paciência de educá-los, quer a felicidade do lar, mas não tem a paciência de construí-la a cada dia, o que vai acontecer? Emmanuel está certo. Sem paciência não existe vitória. Diz ele, ela está em tudo o que é valioso e duradouro. Porque o tempo não respeita aquilo que ele não ajudou a construir. Não permanece. Bom, nós podemos nos perguntar, o que é, afinal, a paciência? Tudo bem, é uma virtude, então, pelo que nós pudemos inferir até agora, uma virtude é uma força da alma, né? Também parece ter uma relação direta com a paz, como um efeito seu, uma paz interna, a paz na convivência. Então, a paciência é isso? Vamos com calma, até porque esse é o tema de hoje, paciência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Meus irmãos, um dos métodos para se estudar qualquer virtude, uma virtude dentre as outras, inclusive a paciência, é o método do estudo pelo exemplo. Esse é o nosso enfoque aqui hoje. O exemplo dos espíritos superiores. Como eles fazem para ter paz e paciência? Se tudo der certo, correr bem, ao final do nosso estudo de hoje nós saberemos um pouco mais sobre esta virtude. Como os espíritos superiores fazem para ter paciência? A primeira resposta a essa pergunta já fala direto ao nosso coração ansioso. Os espíritos elevados são pacientes porque eles respeitam, aceitam o tempo das coisas. As coisas têm o seu tempo. Imaginemos, por exemplo, um agricultor experiente, já de cabelos brancos, encanecidos pelo tempo. Ele há muitas décadas semeia o mesmo tipo de plantio, entra ano, sai ano, está ele lá, semeando o mesmo tipo de fruto, e ele sabe que frutifica no outono, por exemplo. Será que na primavera ele fica ansioso? Fica impaciente esperando pelo fruto que não vem? Não, nós diremos não. Por quê? Porque ele sabe o tempo do ciclo daquilo. Há tempo de plantar, tempo de crescer, tempo de colher. As estações têm o seu tempo. Imagem do Velho Testamento. A questão é que a evolução espiritual também. A natureza não dá saltos, dizem os espíritos para Kardec. E aqui nós temos uma das razões pelas quais os espíritos superiores são pacientes. Eles sabem que a evolução é devagar. Evolução de quem? A sua, a minha, a nossa. A evolução espiritual é devagar. Então eles não criam expectativas ilusórias que vão se frustrar logo adiante. Ah, mas eles são seres elevados, eles são sábios, e nós? Nós ainda não somos sábios como eles. Como é que a gente faz para ter esse senso preciso do tempo das coisas? Não tem muito segredo, na verdade. É uma questão de realismo. Você falha, não falha? Quando errou porque quis? Hoje, com as virtudes, com o conhecimento que tem hoje, já consegue fazer as mudanças de hábitos que você sabe que você precisa mudar? Consegue mudar rapidamente? Você precisa de tempo? Não precisa? De tempo, de compreensão, de amparo, às vezes de uma nova chance. Não é assim? Ora, com a outra pessoa também. Não dá para esperar demais do outro. No nosso planeta, a maioria ainda é falha, inclusive nós. Então, a paciência, por um lado, primeiro, ela é um tipo de sabedoria, no sentido de entender que as coisas se desenvolvem de uma certa forma, as suas etapas. E, por outro lado, ela ainda é um tipo de caridade, no sentido de não exigir demais de quem ainda não pode dar. Tem algum exemplo?
Tem vários, podemos dar um. Jesus. Jesus, o espírito mais elevado que já se encarnou no planeta, questão 625 do Livro dos Espíritos. Governador espiritual da Terra, livro A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. Jesus, sendo tudo o que é, ele espera. Espera pelo quê? Espera pela nossa evolução há milênios. Não fique impaciente. E mais, quando esteve entre nós, ele também esperou, encarnado, né? Há 2000 anos. Consta numa passagem dos evangelhos que Jesus, mesmo criança, estava dialogando de igual para igual com os doutores do templo e ainda estava ministrando lições a eles. Quer dizer, ainda com o seu desenvolvimento incompleto em termos corporais, sem ter manifestado todas as suas capacidades, ele já era capaz de ensinar até os considerados mais sábios da sua cultura. E, no entanto, historicamente, a estimativa é de que ele tenha começado a cumprir sua missão publicamente, pregando, fazendo curas, por volta dos 30 anos de idade. Quer dizer, Jesus, que é Jesus, esperou 30 anos. Será que a gente não pode esperar um pouco por alguma coisa? Será que Jesus esperou reclamando? Não. Não se aguentou de ansiedade e começou a cumprir a missão antes do tempo? Não. Por quê? Porque saber esperar é parte essencial da sabedoria do Espírito. É reflexo de confiar em Deus. Confie em Deus. Faz o seu melhor. E confie em Deus, as coisas vão acontecer. Mas vão acontecer no tempo delas. Para nós, seres imperfeitos ainda, o esforço de compreender o tempo das coisas, dos ciclos, das outras criaturas, além de aprimorar o nosso intelecto, porque a inteligência, né, se mede pelo quanto a gente consegue compreender as coisas como elas realmente são. Então, além de aprimorar o nosso intelecto, aprender o tempo das coisas e das outras criaturas tem um efeito curativo no nosso psiquismo. Porque muitas vezes nós nos cobramos demais. Só que nós também falhamos. Nós precisamos de compreensão. Nós também temos o nosso tempo. Aceitar o tempo do outro é reflexo de aceitar que nós também temos o nosso tempo. E tudo bem. O importante é continuar a progredir para Deus. Estava escrito no pórtico de Delfos, Grécia Antiga, frase mediúnica esculpida em pedra, bem grande: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, precursor do Espiritismo, repetia muito esta frase. Kardec o considera precursor do Espiritismo. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Emmanuel diz com todas as letras, ele foi um missionário do Cristo. Livro A Caminho da Luz. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Se nós formos aplicar, seguir este conselho singelo de um espírito elevado e aprofundar o nosso conhecimento, nós vamos constatar que mais do que compreensão, você, eu, todos nós precisamos mesmo é de perdão. Você tem seus erros, não tem? Remorsos do passado, coisas que se pudesse, queria apagar. Todo mundo tem. São dores que só se curam no perdão. E aqui nós temos a segunda razão pela qual os espíritos superiores são pacientes. Eles têm a leveza de alma de quem perdoa. Não ficam presos às dores e aos erros do passado, eles perdoam. O perdão e o auto-perdão caminham sempre juntos, e eles dois é que libertam a alma. Isso é uma lei da natureza. Escreve o espírito Maria Dolores, médium Chico Xavier, texto chamado A Cantiga do Perdão. Tudo o que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que nos lembre da humildade da rosa, ela que é uma bênção do céu, como uma estrela cetinosa e que ao invés de pousar sobre um diamante, ela desabrocha num espinho. Como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E bela, generosa, alta, fecunda, quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que recolhe em toda parte os detritos da morte, e é ela quem sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza. O perdão é lei da natureza. Os espíritos elevados perdoam. Ah, mas e se alguém
provoca um espírito superior. E se alguém insulta um espírito elevado, o que ele faz? Ele ouve sem revolta. Não, mas espera aí, ele não sente raiva? Não. Sem ares de superioridade, ele sente sincera compaixão do outro. E por isso mesmo, como diz Emmanuel, ele envolve tudo no algodão do silêncio, perdoa instantaneamente, faz o bem que pode e segue. Assim agem os espíritos superiores. Livro Rosas com Amor, escreve o espírito Meimei, deixa as injúrias ao tempo. Perdoa, auxilia e cala. A rosa envolve de aroma o vento que a despetala. É assim que agem os espíritos elevados. Agora, pensemos juntos. É possível, dá para, ao mesmo tempo, ter o perdão sincero, perdão do fundo do coração, nós estamos falando aqui, e continuar a ser impaciente com a criatura perdoada? É possível? Não dá. Não dá porque o perdão liberta. A paz e a paciência antes perdidas se restauram, se restabelecem com o perdão sincero. E é por isso que nós temos aqui uma segunda chave do tema de hoje. Porque a paciência é filha do perdão. Ela é filha do conhecimento do tempo das coisas e filha do perdão. Uma terceira causa, um terceiro fator para os espíritos superiores serem pacientes, e lembrando aqui, nós estamos fazendo um estudo pelo exemplo, quer dizer, é ver quem já tem aquela virtude para nos inspirar, para ver eventuais caminhos que nós podemos trilhar para desenvolvê-la em nós, né? Então, mais uma razão, né, dos espíritos superiores serem pacientes é que eles cumprem as leis divinas. Bom, a gente pode, então, perguntar mais diretamente o que tem a ver. Tem tudo a ver, porque eles têm a consciência tranquila. Consciência tranquila nos seus deveres sagrados. Será que quando nós sentimos que estamos em falta com a nossa consciência, nós conseguimos ter paz? Conseguimos ser pacientes com as outras criaturas? Então, que Deus habita na nossa consciência. É estarmos em falta também com Ele. Escreve o espírito Joana de Ângeles, por meio do nosso amado, saudoso, já dissemos, Divaldo Franco. O livro se chama Jesus e a Atualidade, capítulo 8. O dever. Sabe aquele dever que te impõe renúncia, sacrifício? Então, ele é a chave para você alçar-se à harmonia, se você cumprir devidamente, dignamente, esse dever. Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós temos sentido aquele sentimento puro de termos feito o que nós pudemos, de fato, naquele dia, por amor a Deus? Você sente isso? Ora, se ainda não tem problema, porque Deus é paciente. Sempre é tempo. Especialmente para o tema de hoje, vale destacar, os espíritos superiores cumprem a lei de liberdade, é uma das leis divinas. Eles respeitam o livre-arbítrio. Respeitar o livre-arbítrio alheio ajuda a ter paciência? Ou se ajuda? Porque eles não guardam a pretensão, ou melhor, a ilusão, de controle sobre as vidas alheias. Isso para nós, muitas vezes, ainda é um calcanhar de Aquiles. Para nós é um pouco difícil. A não intervenção, a não imposição. Opa, mas espera aí, o certo é certo. O certo é certo, mas não significa dizer que o erro não faz parte do processo de aprendizado e de desenvolvimento. Quantas vezes você só não entendeu alguma coisa depois de errar? Aceitar como a vida é, errar faz parte, por isso o perdão é tão importante. Levar as coisas com uma certa leveza, essas coisas acontecem. Puxa, mas seria tão bom se o outro fosse como nós gostaríamos. Não seria? Pensa bem. Se o outro fosse exatamente do jeitinho que você queria, não seria bom? Seria maravilhoso. O outro pensa isso de você também. Acontece que a única vontade com peso de lei no cosmos não é a minha, não é a sua, não é a do outro. É a vontade divina. E Deus, que é Deus, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, Deus, o único ser que tem autoridade legítima para impor, Deus dá liberdade. Quem somos nós para restringir? Livro dos Espíritos, lei, capítulo lei de liberdade. Puxa, mas eu estou tentando mudar uma pessoa, mas tentando mudar para melhor, isso também não é uma forma de caridade? Eu estou errado nisso, então? Não é que está errado. A questão aqui é de eficácia. A pessoa só vai mudar, no fundo, se ela quiser. Esse é o conteúdo da lei de liberdade. Não dá para mudar quem não quer mudar. Duro para nós, às vezes, ouvir isso, não é? Mas é o conteúdo da lei de liberdade. É direito da pessoa. Só dá para mudar quem quer mudar. E o que dá para fazer, então? Dá para fazer o que os espíritos superiores fazem. Dá para sugerir com gentileza, com amabilidade. Dá para mostrar caminhos que a pessoa pode trilhar se ela quiser. E, principalmente, dá para estar ali, por amor e abnegação, à espera do tempo e da escolha do ser amado. Isso é um ato de amor. Se a pessoa precisar de ajuda, se ela cair, você está lá, sem julgamento. Se a pessoa decidir por querer crescer, você está lá para ajudar e crescer junto. Isso é cumprir a lei divina e é, inclusive, um ato de adoração silenciosa a Deus, porque cumpre a lei de justiça, amor e caridade e ainda cumpre a lei de liberdade. A ideia por trás disso tudo é que nós passemos a agir à maneira de um córrego. O córrego, ele não ataca os obstáculos pelo caminho, ele graciosamente os contorna. Mas mais do que apenas contornar, ele ainda umedece, vivifica, ele traz vida ao que antes não tinha por onde ele passa, como numa doação sutil ao próprio adversário. Assim ele vai se tornando amado pelos seres em volta que recorrem ao frescor da sua água para viver. E surpreendentemente, com o tempo, é a água tranquila que acaba por moldar as próprias pedras que antes atrapalharam o seu percurso. Só que o córrego não faz alarde de vitória. Ele continua o seu fluxo silencioso, cumprindo a lei divina que lhe é aplicável. Assim agem os espíritos superiores. Esse é o convite que eles fazem para nós. Sermos discretos, gentis, sem imposição, mas firmes no bem. Já reparou como eles agem conosco? Se você quiser se elevar, veja, se você quiser. Porque Deus não está interessado em escravos nem em prisioneiros. Se você quiser se elevar, eles virão. Mas se você não quiser, eles esperam. Esperam um momento luminoso em que decida crescer com eles. Agora, não nos iludamos quanto ao conteúdo dessa espera. Espírito superior aproveita a dádiva do tempo. Esperar pelo tempo do outro. Respeitar a lei de liberdade não significa ficar sem fazer nada, inativo, inerte. Não. Isso seria violar a dádiva sagrada do tempo, que é preciso honrar com proveito. O tempo passa. Ele não volta mais. É preciso valorizá-lo. E como fazemos para valorizar o tempo na perspectiva desses seres elevados? Ora, o que é o mais importante para um espírito superior? Não é o amor? Então, uma boa maneira de aproveitar o tempo, seja ele um tempo de espera por um ser amado ou não, é com o amor. E o que isso significa? Cristo tem uma definição de amor nos evangelhos. Amar é dar da própria vida. Aquela pessoa para a qual você dá da sua vida, aquela você ama. A obra divina, se você contribui com ela, você está exercendo amor a Deus. É a melhor maneira de aproveitar o tempo. Também a prece. A prece é um ato de amor? Não só por aquele a quem nós dirigimos, em benefício do qual nós dirigimos uma prece, mas também amor ao Criador. Existem pessoas que dizem que têm um pouco de dificuldade de orar, mas não tem segredo. É apenas uma conversa. Só que precisa ser uma conversa sincera, do fundo do coração, sem ocultar nada. E é uma conversa com um ser cujo amor transcende
a nossa compreensão. Não tem segredo. Só abra o seu coração para Deus e deixa que Ele haja. Tem várias outras maneiras também de usar bem o tempo. O trabalho útil para alguém. Inclusive pode ser para a nossa família mesmo. Não precisa ser só caridade para fora. Estamos falando das coisas pequenas também. O estudo, a instrução, consumir uma arte elevada. Tanta coisa que dá para fazer para aproveitar bem o tempo. Só não deixa o tempo passar sem ter alguma boa obra nele. Puxa, nós podemos pensar, eu queria ser mais paciente. Queria, sendo sincero, queria mesmo, queria ter um pouco mais de paz, me estresso demais. E com algumas pessoas até dá para ser mais paciente, mas tem outras, no trabalho, na família, tem algumas pessoas que são tão difíceis de lidar. O que Emmanuel tem a nos dizer sobre essas pessoas? Livro chamado Paciência, capítulo 14. Emmanuel escreve: os nossos familiares e amigos de convivência difícil, são sempre aqueles nossos credores do passado, vidas passadas, que o tempo nos devolve para nós podermos ter com eles mais paciência e mais amor, coisa que nós não soubemos fazer no passado. A dor não erra de endereço. As coisas que acontecem não acontecem por acaso. O acaso não existe, diziam os espíritos. Isso é uma compreensão aprimorada, sutil dos espíritos elevados. Para eles não existe acaso. Tudo é mensagem, tudo é lição. Todo desafio que aparece na sua vida tem algo para te ensinar. É oportunidade para te redimir o passado. Redimir o seu passado aos seus próprios olhos, te fazer crescer para Deus. Aproveitemos essas oportunidades. Então, meus irmãos, acaba que nós mapeamos uma listinha da paciência. Como desenvolver a paciência? Se fosse uma fórmula, nós sabemos que não é, né? Mas se fosse como uma fórmula, nós diríamos é uma síntese, é uma soma, em que tem um bocado de autoconhecimento, uma grande quantidade de perdão, também respeito ao tempo das coisas, respeito à liberdade alheia, um esforço constante de honrar o tempo da nossa vida com atividades proveitosas. E os olhos de ver, como dizia o Cristo, para enxergar em cada situação que se nos apresenta o convite silencioso divino para a nossa elevação. Essa, meus irmãos, é a receita. E ela pode ser resumida em 3 palavras mais fáceis de memorizar, que resumem tudo isso e até vão além. Amor do Cristo. Jesus nos convida já desde há 2000 anos para nós fazermos transformações pessoais aos poucos para podermos conviver com Ele e com a sua paz. É um convite diário que Ele faz nas nossas vidas. E diz Emmanuel, são os pequeninos sacrifícios que tecem a felicidade. O que seria de nós sem a paciência de Deus? Nós podemos ter ainda uma última dúvida, que é a seguinte. Bom, tudo isso toca o coração, né? É verdade isso tudo. Mas como aplicar isso na atualidade? Porque hoje em dia está tudo tão rápido, todo mundo tão estressado, um pressionando o outro. Como é que faz para ter paciência nas nossas condições, efetivamente, hoje? E aqui, meus irmãos, para nós não termos mais essa dúvida, de uma vez por todas, lembra-se do conteúdo da lei de liberdade? Lei divina de que nós falamos agora há pouco. Então, pela lei de liberdade, Deus deu liberdade não só aos outros. Deus deu liberdade também para você. Ninguém vai fazer certas escolhas por você. Esse é o conteúdo da lei de liberdade. Você tem condição de escolher os pensamentos que você tem, os hábitos que você quer alimentar, as emoções que você mais cultiva, as companhias com quem você anda, as influências a que você mais se submete. Você consegue moldar este centro da existência, e este centro irradia e molda todo o resto. Não abra mão do poder do teu espírito. Esse é o conteúdo da lei de liberdade. Hesitação não faz ninguém crescer. Dizia o Cristo, seja o teu sim, sim. O teu não, não. Para usar uma imagem que o Espírito Humberto de Campos usa, dizendo daquele que quer ser um seguidor de perto de Jesus, é preciso subir no monte da decisão.
e permanecer nele. Defenda-se, defenda o seu equilíbrio. Isso é só a coisa mais importante que tem no cosmos. Opa, como assim? Coisa mais importante? É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama quer estar perto. Se você perde a sintonia com Deus por qualquer coisa que acontece, que amor é esse que você tem a Deus? Espírito superior, a primeira coisa com que ele se importa é manter a sintonia elevada. Conscientize-se disso. Defenda a tua sintonia elevada. O teu equilíbrio é o reflexo do seu amor a Deus. Meus irmãos, muito mais podia ser dito sobre esse tema de hoje. Mas o tema da paciência é eminentemente prático. Significa que muito mais vale para aprender sobre a paciência praticá-la do que falar sobre ela. E além disso, nós temos que respeitar o tempo, que é sempre uma bênção de oportunidade e também um ensino de limitação. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a paciência e, inevitavelmente, um pouco mais sobre nós. Há ainda muito em nós para ser curado. Por isso que nós não devemos desprezar as oportunidades do nosso treino diário. Oportunidades para treinar a paciência e outras virtudes no nosso dia a dia não vão faltar. Não adiemos mais a obra que Deus nos põe nas mãos. É vencendo nesses pequenos obstáculos da nossa vida que o elemento divino vai encontrando e abrindo caminho dentro de nós para nos habitar, até chegar o dia em que nós diremos com o Cristo e como Cristo, eu venci o mundo. E também como o apóstolo Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aí sim, dizem os espíritos elevados, aí nós vamos entender o que realmente é a paz e a felicidade. Nós agradecemos a presença de todos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Chegou a oportunidade de vocês fazerem perguntas. Aquele que desejar pode levantar a mão que o nosso colega levará o microfone a vocês. Boa tarde, Nicolas. Parabéns pelo tema e pela explicação. A paciência, né? Veio vendo muitos questionamentos em minha cabeça e você foi respondendo conforme você foi explanando. Só que assim, eu aprendi a ter paciência. Eu acho que eu aprendi, né? Ainda. Só que em momentos da vida, trabalho, família, em todos os âmbitos, às vezes eu aprendi assim que eu ficar em silêncio, guardar para mim aquilo, é melhor do que eu, às vezes, ter razão, né? Ficar quieto do que ter razão. Mas assim, o ódio, aquela amargura que fica por dentro, e ali naquele momento, às vezes eu não consigo elevar o meu pensamento ao poder superior, né? E como eu posso tratar isso quando vem esse ódio e eu não consigo nem tirar esse minuto? Eu sei dar a resposta, mas eu não consigo, porque o ódio por dentro, por mais que eu fique quieto em silêncio, eu não consigo. Muito obrigado pela pergunta. É um treino que todo mundo está fazendo, né? Então a gente vai... nós sempre buscamos algumas mensagens dos Espíritos Superiores porque eles já conseguiram, né? Então é mais seguro, né? Nós temos... Bom, tem alguns conselhos assim, práticos, né? Que a gente está realmente hoje em dia, né, com muito estresse, né? Então, algumas coisas poderiam nos ajudar a desestressar, talvez, né? Começar a agir como num treino de energia interna mesmo, com gentileza até com os objetos. Mas o objeto não vai sentir nada, mas é um treino de energia interna. Assim, dando várias sugestões, né? Criar como um hábito o contato de prece com Deus, aquela prece sincera, porque a nossa ansiedade, ela não sobrevive diante da energia divina, né? Isso tudo assim para amenizar, porque muitas vezes a gente traz um estresse de outras coisas, né? Às vezes não é propriamente assim um problema
do nosso espírito, que se ele estivesse calmo, tranquilo, totalmente equilibrado, a gente não ia sentir isso. Mas como a gente já está estressado com outras coisas, então, se for o caso, a gente começar a olhar para esses outros fatores de estresse e tentar diminuí-los. Então, num tempo de lazer, de repente, desligar um pouco daquelas coisas que são muito dinâmicas e causam estresse, a televisão, o celular, o computador, passarinhar, né? Aprender a passarinhar, que é uma palavra que se usa muitas vezes para dizer observar a natureza, deixar que a obra divina, assim como ela é, sem querer nada, inunde os nossos sentidos, tal como ela é, no tempo dela. São maneiras, talvez alguma meditação, algum alongamento, às vezes algum esporte, pode nos desestressar, mas algo leve, né? Algo que não nos machuque, porque a paciência precisa de uma certa leveza de alma. Então, se for um desses casos, a gente pode trabalhar nas causas, né, estressantes, diminuindo ou fazendo um contraponto. O que o irmão trouxe de preferir o silêncio a ter razão numa discussão é já uma medida muito boa de sabedoria, né? Nós lembramos aqui da história que Chico Xavier contou, né, para os seus amigos, e acabou até aparecendo no filme Nosso Lar, que é da Água da Paciência. Quem assistiu o filme vai lembrar, tem uma cena em que o espírito André Luiz ele é resgatado dos umbrais, ele está ali se recuperando, ele começa a ter consciência de si mesmo. O que ele começa a fazer? Reclamar. Começa a reclamar, cheio de direitos, exigências, tal. Aí vem o espírito elevado Lísias e sugere para ele tomar água. E fala, olha, isso aqui é remédio, mas você precisa colocar na boca e não pode engolir. André Luiz olha para aquilo ali, não entende direito, mas cumpre a ordem, né? Bom, se isso aqui for remédio, o remédio era justamente para ajudá-lo a ter paciência. Fez efeito, ele parou de reclamar e de fazer toda aquela briga. Então, assim, nós temos um passado de muitas encarnações com quem a gente dialoga. Então, a gente vai voltar 500 anos, vai ver a gente matou alguém na hora da raiva, 500 anos atrás. Então, assim, esse passado ele não some. A gente esquece, mas algo do resquício dele permanece. Isso em todos nós. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, agora me falha a memória qual, mas que Kardec pergunta assim, olha, naquela pessoa que já tem a virtude, parece que é mais fácil para ela. Será que é uma questão, sei lá, do corpo? Para ela é mais fácil, ela tem menos mérito? E aí os espíritos respondem, não, não é isso. É que ela já desenvolveu, ela já enfrentou o desafio que você está enfrentando hoje, que eu estou enfrentando hoje. Aquele espírito elevado, ele já enfrentou. Então, depois de vencer muitas vezes esse tipo de desafio, ficou fácil para ele. Os caminhos mentais, energéticos do perispírito, tudo isso já se desenhou com firmeza na alma dele. Então, o que nós diríamos para o irmão é, permaneça cumprindo estes conselhos, como o irmão diz, sabe já o que é para fazer, e é difícil, mas persiga esse objetivo, continue. E para lidar com o estresse que às vezes gera, né, essa própria mágoa, às vezes acumulada, encontrar maneiras sutis ou assim inofensivas de expressá-lo, colocá-lo para fora, porque também só guardar às vezes adoece a gente. Isso é o que nós podemos, na nossa limitação, compartilhar, porque também estamos na luta. Mais perguntas lá no fundo. Boa tarde, Nicolas. No fim da sua palestra, você colocou que nós precisamos treinar a paciência. Aí eu lhe pergunto assim, a paciência faz parte da nossa reforma íntima? Porque se fizer realmente parte da reforma íntima, a primeira é você reconhecer que você tem esse defeito. E depois Deus está sempre colocando a gente na sua sabedoria à prova para que nós possamos acabar com esse nosso defeito. Seria isso aí? Ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Faz parte da reforma íntima. Toda virtude é considerada um saber prático, né? Porque é mais ou menos análogo a aprender um artesanato, aprender uma arte, um instrumento musical. Existe a parte teórica, vai aprender um instrumento musical. Tem a teoria musical que vai te ajudar, mas assim, se você não pegar e treinar lá, ficar tocando errado
até dar certo, não aprende direito. Então, todas as virtudes são um saber prático por causa disso. O que o irmão comentou nos lembra de algumas coisas. Reconhecer que a gente ainda tem isso, né? A impaciência como um impulso. E, na verdade, até fazendo uma ligação com a resposta da pergunta do irmão que fez antes, existe, assim, a impaciência ela não é propriamente um erro, né, na natureza. Ela é uma resposta de que nós precisamos, às vezes, mas assim, para casos extremos, né, em que existe a emergência, a urgência, de que tem pouco tempo, ali não tem como. Se você não for um pouco impaciente naquele momento para resolver, não vai dar certo. Imagina uma emergência hospitalar, por exemplo, chega lá, a pessoa sangrando, o médico fala, não, tranquilo, tá. Não dá. Então, assim, existem casos, mas são casos extremos, né? Que, assim, que realmente é naquele momento que você precisa agir. Ali ter aquele reflexo todo que o organismo gera para a gente fazer rápido é importante. Mas em todos os outros momentos a gente usa esse reflexo sem necessidade e em desequilíbrio nosso. Então, fazer as pazes também com o nosso psiquismo, com a realidade. Olha, esse reflexo tem uma importância para certo momento, mas não é agora. Então, agora eu posso me acalmar e fazer esse treino. Treinar, 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 treinar. Existe um termo que se chama neuroplasticidade, o que dizem, né, os especialistas nesse assunto. Olha, o próprio cérebro, depois de você repetir muito, ele reforça os próprios caminhos. É como se fosse uma inércia, né? É mais ou menos assim, a pessoa tem um vício. Para ela sair do vício é difícil. Aí depois que ela está há muitos anos que ela venceu, ela não tem mais dificuldade, não pesa mais para ela. Até o próprio corpo, assim como o perispírito, que são reflexos um do outro, ele responde ao nosso esforço. Mas é sempre a questão do tempo. E aí o tema, ele reflete a si mesmo. A gente precisa de paciência para desenvolver a própria paciência. A gente pode olhar alguns exemplos, é sempre útil. Chico Xavier. Quantas vezes Chico Xavier perdeu a paciência? Talvez na vida dele dê para contar nos dedos de uma mão, se é que teve. A gente pode assistir ao programa Pinga Fogo. Ali é um teste de fogo, né? Quem já viu, década de 70, programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Tem um monte de gente ali que foi para lá para questionar o Chico, para deixá-lo no chão. E pergunta para todo lado, ele não se estressa. É um absurdo. Ele não perde a compostura, a delicadeza, a gentileza, a amabilidade. Aquilo é um homem de bem. Outro exemplo, o recém-desencarnado, Divaldo Franco, para criar uma obra como a que ele criou. Estamos falando das psicografias também, mas a Mansão do Caminho, aquilo ali é uma cidade erguida para a caridade. Ele ergueu aquilo do nada, ele era pobre. Só fazendo o bem. Precisa ter muito amor, muita fé e muita paciência para fazer isso. Então também esses exemplos podem nos ajudar. Nós sugerimos aqui, já que falamos nisso, o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Bem, se alguém ainda desejar fazer perguntas, peço que venham ao final da palestra, que o Nicolas estará aqui ainda alguns momentos. Bem, então, muito obrigado, Nicolas, pelas suas explanações e respostas. Vamos agora elevar o nosso pensamento para as vibrações. E as vibrações nada mais são que pensamentos de amor aos nossos irmãos necessitados. Vamos lembrando então todos aqueles irmãos que encontram-se em sofrimento físico ou emocional, mental, devido a doenças, devido a pensamentos, mágoas. Esses irmãos que encontram-se em hospitais, perdidos nas ruas ou nos lares, que eles possam ser agraciados pela visita do plano espiritual, dando-lhes forças para prosseguir seus caminhos, para que sejam curados e intuídos, que recebam o amor universal. Vamos pensar em todos os nossos irmãos que encontram-se em guerra entre os países, guerras às vezes com os irmãos próximos.
Que todos esses irmãos, incluindo os governantes, possam ser amparados pelo plano espiritual, concedendo-lhes um pensamento de paz, de amor, de união, para que possa ser curado esse planeta, essa família. Vamos lembrando então do nosso planeta Terra, que ele possa estar envolto de muita paz, muita luz, transformando todos os problemas em luz, em cura, em perdão, amor. Tudo possa ser transmutado pela energia do nosso Pai e Mestre Jesus. Nós agradecemos. Agradecemos então pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo ainda mais sobre a palavra de nosso Pai. Agradecendo aos espíritos mentores presentes que nos amparam o tempo todo e que possamos continuar nossa vida, nossa família, nossa semana com muita paz, muita luz, muito entendimento e muita paciência, pois aprendemos muito hoje sobre isso. Pedimos licença então ao plano espiritual para finalizar o trabalho de hoje. Para a próxima palestra, teremos o seguinte tema: